Na época, eu tinha 18 anos quando eu escolhi a carreira de economia e administração. Eu confesso que eu não estava muito certo. Graças a Deus eu me encantei com a profissão, né? Já estou há mais de 30 anos nela e hoje eu tenho a percepção que seria muito mais fácil eu escolher por essa carreira, uma vez que o administrador financeiro, o CFO, ele é muito mais importante do que era quando eu escolhi, né? Temos que falar que quando eu escolhi era final dos anos 80, ou seja, século passado, onde a figura do administrador financeiro, do CFO, do diretor, não era tão relevante como hoje. Hoje, sem dúvida nenhuma, uma carreira de muito mais destaque, muito mais bem remunerada e muito mais importante dentro das organizações. Então, eu acho que com o advento da governança corporativa, que foi um propulsor da nossa carreira, digamos assim, se tornou muito mais fácil, porque é uma carreira que, sem dúvida nenhuma, traz frutos se você souber executá-la bem. Esse livro, na verdade, era um sonho antigo, né, de registrar toda a minha experiência no mundo de administração e finanças, e graças a Deus ele vem sendo muito bem sucedido, né? Ou seja, o público que lê tem gostado bastante. O livro começa com uma experiência muito mal sucedida minha como empreendedor. Hoje eu sei que eu não nasci para empreender, né? Eu nasci para administrar. E são coisas bem distintas, porém complementares, né? O empreendedor precisa de um administrador para poder realizar os seus sonhos. Mas a grande experiência que eu posso dizer da desventura ou da aventura que eu tive, que foi mal sucedida, eu naquela época, que era meados dos anos 90, eu segui um dos principais, ou um dos princípios muito importantes, que foi sair do jogo enquanto ainda era tempo, né? Ou seja, eu ainda tinha fôlego para encerrar a empresa e continuar no jogo com outras atividades. Um dos grandes erros que os empreendedores têm é esperar muito para poder aí sim encerrar os seus negócios. Então, eu naquela época, eu tive, digamos, a sorte ou o discernimento de fechar a minha empresa antes de que fosse tarde demais, e a partir dela eu ingressei no mundo da administração, onde eu descobri que eu tenho muito mais valor ajudando os empreendedores a realizarem os seus sonhos. Isso é uma frase minha que eu adoro, né, de falar, até porque todo mundo acha que por a empresa estar dando lucro, ela é uma empresa saudável, e não, né? É óbvio que toda empresa que está dando prejuízo, ela está doente, mas muitas empresas estão dando lucro, só que aquele lucro não é capaz de remunerar todo o dinheiro que foi investido naquele empreendimento. E um lucro que não é capaz de retornar, né, todo aquele investimento que foi feito, ele é um lucro não saudável. E muitas empresas acabam caindo nessa cilada de ter um lucro não saudável, se endividar para poder colocar na empresa, mesmo tendo um lucro não saudável, e quando vê, às vezes ela já está na porta do cemitério. Ou seja, existem muitas empresas que mesmo dando lucro quebram, porque elas se endividam para aplicar em algo que não retorna adequadamente à atividade. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma frase do livro e que eu gosto de usá-la até hoje, porque ela é muito verdadeira e extremamente atual. Além de ter que ter grandes conhecimentos das áreas que o cercam, né, um CFO, um diretor financeiro, um administrador financeiro, ele tem que ter habilidade de negociação. Só que a habilidade de negociação sem conhecimento não leva a lugar nenhum, porque normalmente o diretor financeiro, ou administrador financeiro, ou CFO, ele trata de assuntos árduos. E se ele não tratar com razão, com conhecimento, em rápido tempo, ele cai em descrédito. Então, além da habilidade de negociação, ele precisa de ter sólidos conhecimentos. E os sólidos conhecimentos se vêm não só na prática, como também do mundo acadêmico. Então, é importantíssimo hoje estar disponível para nós, administradores financeiros, né, cursos de aperfeiçoamento e cursos que nos embasam para que possamos tocar as empresas. Porque diretor financeiro ou CFO que não tem conhecimento, sem dúvida nenhuma, ele vai naufragar mais cedo ou mais tarde. Muito provavelmente mais cedo. Então é fundamental sim termos alternativas de aprendizagem
de conhecimento e de troca de experiência com gestores mais antigos. Sem dúvida nenhuma, porque por mais que exista teoria, né, a teoria muitas vezes na prática não acontece, né? Ou seja, as situações são diferentes, né, o cenário é diferente. E quando você coloca um professor que é também um profissional discutindo, né, cenários, situações com outros gestores mais menos experientes, isso só enriquece e prova que muitas vezes só vivendo para saber que resultado você vai chegar. Não adianta você achar que conhece tudo dos livros acadêmicos que você vai chegar numa empresa e vai fazer acontecer, porque é uma ciência extremamente dinâmica. É ciência, mas é dinâmica. Nem todos os remédios funcionam para as doenças de um determinado paciente. Então é muito rico, sim. Eu não acredito numa aula somente acadêmica, né? Eu acredito sim em alguém que tenha a habilidade de passar o conhecimento, que tenha conhecimento, mas é muito importante essa troca de informações. O principal legado que um diretor financeiro pode deixar, né, para todos aqueles que venham ocupar aquele cargo que uma vez foi dele, é estar sempre do lado da empresa. O diretor financeiro, ele tem a obrigação de ser o guardião, né, da sustentabilidade da empresa. Ele tem que ter a responsabilidade que aquele próximo que venha sentar na sua cadeira não venha resolver os problemas que ele deixou. E ele só vai fazer isso se ele estiver pensando sempre na sustentabilidade da companhia, né? Então, eu acho que essa é a grande dica. Você ter conhecimento e estar sempre do lado da empresa. Só tem um lado que o diretor financeiro pode estar, o da companhia. Então essa é a dica. E muitos diretores financeiros, às vezes, derrapam na sua carreira por tomar partidos ou de quem o elegeu ou de algum conselheiro. E isso é um equívoco crasso que você pode tomar. Então, é isso. Eu recomendaria, se tivesse uma recomendação para quem quer deixar um legado e sempre ser lembrado como alguém que passou e construiu, é isso. Alguém que sempre esteve ao lado da razão, alguém que sempre teve a humildade, a persistência para fazer seu conhecimento fluir sobre toda a empresa e esteve sempre do lado, independente de qualquer situação, do lado da companhia, da empresa que ele está gerindo.